Vamos colocar de pé, vamos orar, para a gente dar início à escola. Vamos aproveitar o embalo e orar pela irmã Rosana, que esteve aqui no domingo passado. Pedir a Deus pela vida dela, está fazendo um tratamento sério. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu Deus bendito, Deus de misericórdia, Deus de amor, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nosso Senhor e Salvador, nós, Senhor Deus, rendemos-te toda a honra e toda a glória, Pai. Bendito aquele que vive e reina para todo sempre. Pai, nós confessamos a Ti as nossas faltas, todos os nossos pecados nós assumimos diante de Ti, Pai, porque sabemos que nada passa sem que o Senhor perceba, nada pode ser oculto do Senhor. Ainda que nos escondemos no mais profundo dos mares, ali o Senhor vai estar nos vendo, Pai. Senhor amado, Te agradecemos pelo que tem concedido a nossa vida, concedido aos irmãos de aprender da palavra, para que nenhum engano venha ao nosso encontro, Pai, mas estejamos com ela no coração. Pai amado, quero lhe pedir pela vida da Rosana, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu és o que detém todo o poder, Pai. Por isso, Pai querido, trabalha na mente da Tua serva e, Senhor Deus amado, cuida da Tua serva, Pai. Dá aquilo que ela está te pedindo, Senhor meu Deus, a cura, Pai Santo, aquela situação que ela está vivendo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que sabemos que o Senhor ouve a oração da Tua igreja, Pai. Conserva a integridade espiritual da Tua serva, Pai querido, a mente, para que haja entendimento da palavra, para que haja percepção da palavra. E com essa percepção, ela possa entender, ela tem a capacidade dada por Ti, Pai, de entendimento dos seus caminhos, do seu caminho, Pai. Pai amado, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nós paramos na semana passada, era para terminar na semana passada o estudo de obediência, que uma hora eu falo obediência, outra faz desobediência, porque uma coisa é antítese da outra. Então, nós não prosseguimos adiante, porque o horário já tinha chegado no nível e para não ficar confuso, nós deixamos a finalização. Nós falamos sobre obediência e verificamos que tudo que nós vimos na Bíblia, e nós comentamos na semana passada com provas bíblicas, a obediência está vinculada a quê? Quem é que lembra? A fé. A fé, é isso? Vinculada à fé. Por quê? Porque a palavra diz que por eu crer em Cristo, eu obedeço, eu creio nele. Não tem como obedecer, eu obedecer uma coisa que eu não creio. Que eu não creio. Hebreus fala muito bem disso. E nós fomos vendo que a desobediência é uma situação muito, mas muito calamitosa na vida do crente. Não que outras coisas não sejam, mas quando você desobedece, a Bíblia chegou a comparar no livro de 1. Voltou, pronto. Então, aí como estava falando, o vídeo deu uma parada. A desobediência é comparada a um pecado de feitiçaria. E vocês vão ver isso nessa finalização. Vocês vão ver que o próprio homem que foi repreendido por isso praticou a mesmíssima coisa. Os irmãos vão perceber. E a rebelião, como a Silvia falou, a rebelião, ela é comparada à desobediência. Desobediência é uma rebelião. Lembre-se que nós comentamos aqui que não existe circunstâncias para obediência. Não lembram disso? Sim. Então, não existe circunstância. Obediência a Deus, quando Ele exige uma situação de você, seja intrínseca pelo poder do Espírito, pela a vontade operada dentro do seu coração, na verdade, nós deixamos de crer que Ele que é a perfeição. Lembrem-se que Jeremias fala assim, eu é que sei os pensamentos que tem acerca de vós, não são vocês que imaginam o que eu estou pensando. Meus pensamentos para vocês, apesar de vocês merecerem um descaso da minha parte pela desobediência, eu tenho pensamentos de paz e não de guerra, não é isso? Que diz lá em Jeremias 29, de paz e não de guerra. Num trecho de Jeremias, que havia um homem chamado Semaías, ele confundiu o povo dizendo que o cativeiro da Babilônia ia durar somente 4 anos. Isso vai passar, isso está tudo certo.
muitas vezes a desobediência ela é fundamentada e até assim exigida pelo mundo da tua parte, convencendo você que aquilo ali é certo agir daquele jeito. Então, a rebelião tem mais a ver com a desobediência, né? É, desobediência. Porque quando você pensa em rebelião, você está contra uma ordem. Sim, isso. Está contra uma ordem. Nada dá certo, nada perdura na vida de um desobediente. Por quê? O Senhor, Ele sabe o que Ele deseja para a vida do Alessandro, do Felipe. Ele que sabe isso. Então Ele não fica dando explicações, você faz isso porque eu quero fazer isso assim. Não, Ele diz, se você obedecer, eu vou levantar teu semblante, não é isso? Se você desobedecer, eu vou fazer com que você abaixe mais ainda a cabeça. Quando Jeremias foi pegar o ministério, quando Jeremias foi chamado, ele ouviu do Senhor assim, não esmoreça diante dele para que eu não te esmoreça. Isso é mais ou menos comparável àquela coisa que pai falava para filho homem, antigamente, se apanhar na rua, quando chegar em casa reclamando que apanhou na rua, vai apanhar aqui também. Lembra disso? Não era porque você apanhou, porque você chegava em casa reclamando. Então tu apanha aqui também, da próxima vez você resolve tudo lá fora, sem trazer o problema para casa. Só filho homem não, minha mãe fala a mesma coisa. Então isso, daí que fala para a mulher também. Ó, se apanhar, não, problema na rua, você resolve lá. Então, Jeremias ouviu essa palavra do Senhor. Jeremias, você vai estar diante de homens fortes. Eu vou dar um poder para você plantar e arrancar, construir e derrubar. Nessa tendência de Jeremias, ele fala assim, não esmoreça diante deles. É ou não é uma coisa que tem que ser obedecida? Sim. Tem que ser obedecida. Olha só, abram lá nos Recabitas de novo, capítulo 35 de Jeremias, por favor, para a gente finalizar. Os irmãos lembram que nós começamos a ler naquele dia? Então, aí, se não me engano, capítulo 35. Jeremias 35. Foi do 1, acho que a irmã Elizabeth leu até o versículo 6, parece. Ela leu até o 3. Até o 3, não foi? Que aí eu parei e fui para um assunto que aí ia ter continuação. Isso. E eu fiquei de falar da finalização. Ó, capítulo 35, versículo 1 em diante. Ô Joyce, você pode ler para a gente, por favor? Lê do 1 em diante. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos Recabitas, fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, a seus irmãos, a todos os seus filhos e a todas as casas dos Recabitas. Ele pegou todo mundo que estava ali dos Recabitas. Continua, Joyce. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus que estavam junto à câmara dos príncipes, que ficavam sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinhos, copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Pronto. Peraí que você vai continuar. Olha só. Como foi comentado, os Recabitas, eles fizeram um voto. Eles eram de um povo que devia ter sido todo destruído. Como eles sobreviveram? Eles eram do povo de Midian. A origem deles era Recabe, foi um homem midianita. Esse Jonadab, pai deles, ele foi amigo de um rei de Israel, Jeú. Jeú estava com o carro dele assim, falou assim: teu coração é comigo? É assim, então vamos comigo, eu vou te mostrar o que é zelo do Senhor. Ele falou essa frase para Jonadab: vem comigo, eu vou te mostrar como funciona o zelo, ou seja, como funciona a obediência com o Senhor. E ele foi lá e exterminou, cumpriu o que o Senhor lhe ordenou. Recabe percebeu isso e fez os filhos jurarem, fazerem um voto. Olha, faça um voto, nunca coloque bebida forte na boca. Por quê?
para que Deus vos conceda que vocês continuem nessa terra. Olha, irmãos, eles estavam preocupados o seguinte: eu sou uma pessoa que não mereço isso aqui. Eu não mereço estar vivo aqui no meio do povo santo. Então, façamos um voto. Não vamos morar em casa, não teremos propriedade, não é isso, Alessandro, que eles falavam? Não teremos propriedade, não teremos nada que vincule a terra, ou seja, não ficaremos presos, mas viveremos em tendas. Em tendas. Não fincaremos habitação. Para o que? Para que o Senhor faça com que permaneçamos. E eles obedeceram isso. E Jeremias, quando pegou ele, foi um teste do Senhor. Pega os filhos do recabita, leva para ele. Quando eles entraram no templo, eles já estavam contentes, porque eles estavam entrando no tabernáculo. O templo é o tabernáculo, o templo. E eles foram passando as câmaras, e quando chegou lá dentro, eles estavam felizes. Poxa vida, viu a honra que nós temos de entrar aqui. Botou taça de vinho. Lê, Joyce, o versículo para onde? 6. Pode ler. Porém, eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Continua. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Peregrinando. Eles não tinham local fixo. Eles fizeram voto. É como se eles estivessem alegres assim: olha, nós somos um povo pagão, midiano, mas serviremos ao Deus vivo. Eles fizeram esse voto diante do pai deles, para que o Senhor fizesse com que permanecesse. Aí alguém vai pegar, mas qual o exemplo que está aparecendo aí? O exemplo é que quando colocaram taças de vinho na frente deles, eles não precisavam nem se preocupar mais, talvez eles se esquecessem do que foi dito, porque eles estavam vivendo uma situação feliz. Olha, o profeta nos trouxe até aqui. Percebam, olha o que diz o versículo. A Joyce leu até o 7. O 7, olha o 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Eles obedeceram o pai. Eles não substituíram a obediência. Eu quero trazer à mente dos irmãos que não é circunstancial. O Senhor, quando fala assim: eu tenho mais prazer que me obedeçam do que me ofereçam sacrifício. Porque o sacrifício, você vai lá de ano em ano, não vai lá, não pega, não oferece para Deus. É a lei, não diz? Você não leva com o coração, você leva porque a lei diz para levar. Diz para levar, para expiar o pecado. Uma vez por ano você vai lá para expiar o seu pecado. Não havia um coração para isso. Obediência para Deus é literalmente honrá-lo, crendo nele, obedecerei. E quando as circunstâncias querem obrigar você a não obedecer? Pensem bem. No caso, foi com o cara do vinho. Não foi o profeta que colocou? Sim. Lembra do profeta que foi enganado por outro profeta? Sim. Às vezes as pessoas usam a palavra de Deus para enganá-los. Usa. Não, que isso, na palavra diz assim, mas lembre-se que o diabo fez a mesmíssima coisa com Cristo, tentou fazer. Tentou enganar Cristo. Ele tentou com tentações que tinha a ver com aquilo que tinha a ver com Cristo, a palavra. Quantas vezes nós somos enganados porque a palavra ela passa a ser manipulada. E manipulando a palavra, as pessoas que são assim, não vou dizer simplórias, mas que estão ali aprendendo de um mestre, elas vão ouvir aquilo que é errôneo. Mas Gero tem condições de usar a palavra para enganar? Sim, tem. A serpente fez isso. Usou uma lembrança da palavra que Deus falou com um homem, usou para enganá-los. Nós temos um exemplo disso. Uma obediência, ela não pode sobrepor uma obediência, uma desobediência, ela não é garantida
por uma outra desobediência anterior. Não tem como você dizer que obedece ao Senhor se você desobedece. Então existe uma falsa aparência de obediência, não existe? Sim. Existe uma falsa aparência que fica no nosso coração. Lembra como nós comentamos? Quando nós comentamos sobre Saul, que Samuel falou assim, não vamos ficar, Joyce, peraí, vamos terminar o versículo aqui. Depois que ofereceram o vinho para eles, lê para a gente, do 18 em diante. O versículo 18, do mesmo capítulo. E a casa dos Recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Pronto. O que a obediência traz, baseado nesse versículo? Lembra que ele comparou a obediência dos recabitas com a desobediência, contrastou a obediência de um povo que não tinha nada que o povo de Deus tinha, com a desobediência do povo que se chamava povo de Deus. Então, a obediência é recompensada com o quê? Com o favor do Senhor. Isso, ele olha com favor, bem colocado, Alessandro. Ele olha para a irmã Elizabeth e fala assim, favorecerei minha serva. Mas os favores de Deus não tem a ver com a sua vontade, irmã Elizabeth, tem a ver com aquilo que ele sabe que necessita. E você só vai saber ou perceber isso melhor anos depois, de ver como o Senhor foi zeloso com você. A obediência, ela tem sido enfrentada no dia a dia, direto, ela tem sido enfrentada. A obediência, ela tem sido estimulada de forma relativa. Obedeço se a circunstância for para obedecer. Mas não é assim que a palavra nos ensinou. Não foi desse jeito. Eu vou mostrar uma situação para vocês horrível. Aqui em Jeremias mesmo. Abram no capítulo 42. Os irmãos vão ver um exemplo claro disso, aberto. Assim, que talvez os irmãos não tenham lido ainda. E falem assim, poxa vida, eu não sabia que podia chegar tanto a uma pessoa que diz conhecer o Senhor. Quais são os defeitos que acompanham uma desobediência? Não vou falar qualidade, não. Pensem bem. Quais são as coisas negativas que acompanham a desobediência? Não, vamos falando. Assim, é negativa. Acabou tendo esse tempero aqui. A desobediência é muito bem acompanhada também com uma coisa que é a qualidade do nosso inimigo. Altivez? Não, é a qualidade do nosso inimigo, das nossas almas. Ódio. Mentira. Pode ver. Toda desobediência é acompanhada de mentira. Porque se nós desobedecemos, nós cremos que o Senhor está nos vendo? Há no coração esse temor? Não há. Pode ver, a desobediência é acompanhada de revolta e mentira. Se revoltando contra o Senhor e literalmente mentindo até para Ele. Por quê? Duvidando que Ele tenha olhos para ver. No Antigo Testamento, os homens prevaricaram contra Deus, falaram assim, onde está o Senhor? Já leram isso? Onde está o Senhor? Nada nos acontecerá. O Senhor não está mais ligando para nada. Olha bem esse capítulo. Jeremias 42. Irmã Elizabeth, eu vou pedir para a irmã ler. 42. Deixa eu ver aqui. No específico aqui. Pode ler do 1 em diante, por favor. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. Isso, eles chegaram para Jeremias, olha só, explicar bem, eles chegaram a Jeremias. Lembre-se, o cativeiro levou quase todo Israel. Judá, como era uma nação só, ela tentou escapar. E alguns conseguiram ficar na terra ainda. Mas queriam sair dali por quê? Nabucodonosor está vindo. E a ordem de Deus foi para quê? Foi para eles fugirem? Não. Foi essa a ordem que eles receberam? Não. Não. Foi para que eles se entregassem. Então continue, irmã Elizabeth. E disseram a Jeremias, o profeta:
cai agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo esse resto. Porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Continua. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Aí, só um minuto, dá uma pausa. Qual foi o pedido deles, Alessandro? Pronuncia na tua tradução aí o pedido deles. Para que o quê? Roga por nós para quê? Na tua tradução, vai. O 3. Versículo 3. Não é no 2 ainda. Não, o 3 mesmo. Ah, tá. Ora para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ó, aqui. Eu chego para a irmã Elizabeth, eu estou muito arrependido do meu erro. Intercede por mim diante de Deus. Está entendendo, irmã Elizabeth? Entendendo, Joyce? Todo mundo. Ó, intercede por mim, porque eu botei no meu coração o quê? Porque eles seguiram um caminho e É isso que você está entendendo aí, não é isso? É isso que a palavra te mostra. Sim. Eles estão fazendo o quê? Não estão fazendo um voto? Sim. Olha, a palavra que ele nos orientar, nós vamos fazer, não é isso que você está falando? Continua, irmã Elizabeth, o 4. E disse-lhe Jeremias o profeta: Eu Ah. vos ouvi, eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Certo, continua. Então eles disseram a Jeremias: Olha bem. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Se não fizermos conforme toda a palavra em que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Olha aí. Olha, sentiram o perigo? Olha o perigo disso. Eles falaram, então eles disseram, seja o Senhor entre nós testemunha de que estamos falando da verdade. Olha a situação que chega a mentira. Ao ponto de duvidar de Deus. Eu Eles posso... fizeram um voto aqui? Estavam, não, eles estão fazendo um voto dizendo que o que o Senhor falar eles cumpririam. Eles iriam cumprir esse voto. Sabe? Eles estariam cumprindo com toda a veemência o voto. Continua, irmã Elizabeth. Seja ela boa ou seja má, à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Está vendo? Eles não condicionaram a obediência. Tá, não está condicionada a obediência a proceder bem. Sim. Aí. Ou seja, eles reconhecem que obedecendo ao Senhor, Seja ela boa ou má, né? boa ou má, tanto faz, mas boa ou má É. conforme os olhos. Os olhos dele, né? Ou seja, não importa o que nós ouvimos, nós vamos obedecer. Irmãos, quantas vezes para escapar de alguma coisa, a gente promete. Entenda bem, isso está intrínseco na alma do homem, faz parte do mal habitando. Sabe, a gente esquece que o Senhor está vendo o interesse do nosso coração. Nós prometemos para Deus, falando assim, olha, farei tal coisa e não cumprimos. Sabe por quê? Porque quando você fica livre da situação, o que acontece com você? Esquece. Não somente esquece sim. Mas o que acontece? Ó, a situação ruim faz o que com o teu corpo? Faz com que você relaxe. Não, a situação ruim você Não, está sim. vivendo. Você Mas melhora. você fique, Não, a situação faz com que você fique Isso, contrito, oprimido. Isso. Você quer o quê? O que você Que quer? aquilo seja resolvido. Isso aí, seja resolvido. Resolvido. Mas o lance é que Deus não é resolvedor de problemas. Ele não é solucionador. Mas aqui quando ele diz assim, no caso da vontade, seja ela boa ou má a voz do Senhor, ele diz que obedeceremos. Certo. Mas na verdade ele fala, seja boa ou má, mas lá no íntimo, acho que ele está querendo Vamos é a ver, boa. Né? nós vamos ver agora. Eles querem o seguinte, ó. É a boa. Sabe o seja feita a vontade de Deus? Que todo mundo diz aí, não se fala isso, Deus quer. Irmãos, é justíssimo pronunciar isso. Senhor, não faça meu... O filho dele nos ensinou isso. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, o que eu vou passar, mas não se faça a minha vontade. A tua. A própria palavra diz que ele foi aperfeiçoado pela forma como ele obedeceu. Ele foi aperfeiçoado nisso. A desobediência, ela é tratada pelas trevas como uma ferramenta
ímpar para a destruição da alma. Você quando desobedece, pediu Não. então, é para a destruição da alma. Por quê? Lembre-se que nós aprendemos que só quem pode destruir as coisas que Deus lhe dá é você mesmo, com rejeição, não é isso? Mentindo para o Senhor. Só você pode fazer isso. O que acontece é que as trevas, elas fazem aquele joguinho, igual daquele disquinho no gelo. Felipe, já viu isso aí, Felipe? Joga o disquinho no gelo, você não pode tocar nele não, mas para ele ir certo, você vai alisando o gelo, para ele pegar uma superfície que guie até o alvo. É isso que eles fazem, eles manipulam, fazem com que você siga para aquilo ali. E quando a situação ruim passa, a gente esquece, a tendência é voltar às velhas práticas. Isso mesmo. Porque a gente... Voltar às velhas práticas causa uma coisa espiritual muito ruim que foi citado pelo próprio Cristo. Quem lembra? Você foi livre daquilo ali. A situação saiu. Você vai e pratica de novo. São duas situações mostradas. Lembra se eu não me engano, foi o cego. Vá, não peques mais para que o quê? Para que não te suceda Nada pior. pior. Reparou isso? Pior. Poxa, pior do que aquilo ali. Outra fala assim: um espírito sai e anda por lugares áridos e não achando sossego, lembra da casa que ele estava e diz: voltarei. E quando volta para casa, em vez de achá-la trancada e protegida, acha ela limpa, vazia e adornada. E ele fala: voltarei com mais 7 companheiros, porque não vão me expulsar com tanta facilidade. Toda vez que nós retrocedemos, a nossa situação piora. Cada vez mais os grilhões se tornam mais fortes, de ferro passam para aço e por aí vai. Sabe? Você fica mais aprisionado, porque a desobediência faz isso. Agora, continuando. Paramos aqui no versículo, Beth. No 7. Pode ler, por favor, continua. E sucedeu que... Deixa eu passar o bombeiro. Vai, pode continuar. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Isso, lembre-se desse versículo aí, frisa bem. Passaram-se 10 dias, não é isso? E veio a resposta. Continua. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até ao maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Continua. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Para um pouquinho. Vamos recordar o que Deus falou para o povo quando o povo saiu do Egito. Esses egípcios aí, que vocês estão vendo? Não vereis mais. E falou: nunca mais tornareis para cá, porque fostes escravo aqui. Eles olharam o local de escravidão como um local bom, mas isso aí é Deus falando com eles. Continue, irmã Elizabeth. Esse 15, né? Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Isso. Vamos parar aí. Aquilo que você tem medo, a desobediência faz com que você
queira adquirir do Senhor uma coisa que Ele vai lhe dar somente pela obediência. Entenda, você deseja que aconteça algo bom com você relacionado a Deus. Você desobedece. Sabe quando você desobedece? Quando você age pelas suas forças. Quando você age assim, o Senhor não vai ligar que eu faça isso. É lícito correr do perigo. Quem é que vai ficar no perigo? Mas o Senhor separou as coisas. Ele falou que quem ficasse não morreria, não é isso? Mas quem fugisse, a espada eu encontraria. E principalmente no Egito. Continue, irmão, por favor. É o versículo 18? 17. Vai, continua, por favor. Assim será com todos os homens que puseram o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinar. Morrerão a espada, a fome da peste, e deles não haverá quem reste escape do mal que eu farei vir sobre eles. Aí, no começo ele não falou? Quem ficar, eu farei com que Nabucodonosor tenha piedade de vocês e permitam que vocês voltem depois. Ele citou isso antes. Agora está dizendo, não haverá quem se salve. Lembra do caso de Paulo no navio? Lembra que o navio começou durante dias, aquela tempestade, e o Senhor prometeu que nenhum deles se perderia? Sim. Quando os homens foram pular fora do barco, Paulo gritou, não façam isso, senão vocês não vão viver. Eu não poderei salvar a vida de vocês. Se vocês desobedecerem, pularem, tem mais segurança de pular na água. A palavra de Deus diz que quando chegou na ilha, algum se perdeu? Nenhum se perdeu. Nenhum. Uma promessa de Deus, a obediência, ela vem com isso, olha, obedeça. E todos à sua volta serão agraciados por mim, pela tua obediência. Eu citei na outra escola, na outra aula, que a nossa desobediência, ela causa um caos à nossa volta. Da mesma forma, a obediência abençoa. Um obedece e os outros são abençoados pela obediência desse. Não é quer dizer que eles podem ser desobedientes. A tua obediência muitas vezes tem a ver com a salvação das vidas à sua volta, o livramento delas. É isso que Jeremias está explicando para eles. Aí, parou em que versículo, irmã Beth? 17. Então, isso, é o 18. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Isso. Como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. E sereis uma maldição e um espanto, e uma execração e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Continua. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá. Não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje. Agora aqui, sabe por que o Senhor está falando duramente? Que sabia do coração deles, o próximo versículo vai explicar isso. Sabia do coração deles, eles pediram uma coisa que eles não estavam com o coração voltado para aquilo, eles queriam saber o seguinte, se Deus mudaria. Ora Deus lá, se Ele vai mudar a situação, porque eles já estão com o nosso coração voltado. Olha aqui, o versículo 20, lê Silvia na sua tradução aí, por favor. 20. Porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser o Senhor, Deus nosso, declara-no-lo assim e o faremos. Aí, tá vendo? O próprio Deus agora revelou para Jeremias, estão mentindo. O coração deles já está na fuga. Já está. Irmãos, olha só. Quando foi dada essa sentença para Israel, foi dada uma solução. Obedeçam. Obedeçam. Eles não queriam. Não quero, eu não vou passar por isso, não sou obrigado a passar por isso. Não é obrigado. Você está sendo punido porque um dia você proferiu, serviu o Senhor. Agora você o abandona. Troca ele por outros deuses. Troca ele por circunstâncias que você acha que é certo na sua vida. Pronto, começou a desobediência, aí veio o resultado. A Bíblia fala que toda desobediência recebeu o merecido castigo, não é isso que diz Hebreus? A merecida punição. Lá em Números capítulo 13, por aí, tem uma parte que fala dos espias, quando foram enviados para a terra. Quando eles voltaram com medo? Sim, aterrorizados. Aterrorizados, não é isso? Só 2 creram realmente, que repreenderam. Não está vendo que Deus falou que vai dar esse povo na nossa mão?
Qual foi a sentença do Senhor para os desobedientes? Porque não foram só eles. Eles inflamaram todo o povo. E o povo começou a reclamar. É melhor a gente voltar para o Egito. Olha bem, por que a gente sempre lembra do nosso passado? Me diz, na desobediência. Você reparou isso? Ninguém fala assim, então é melhor. Você pode ver, a desobediência obriga você a lembrar do teu passado. Você acha que o teu passado, quando Deus te livrou, é o certo. Olha só, entenda. As trevas, elas trabalham na mente da pessoa, confundindo. Quando você jura de pé junto que é o que você tem que fazer, na verdade você nem tem essa certeza. É o que foi colocado no teu coração. Desobediência. Vocês acham que algum de nós aqui pode prosperar num caminho com Deus se desobedecermos Ele? Vocês ainda pensam assim? Jamais. Jamais, não tem como. Ele é o nosso Deus. O filho obedeceu o pai até o fim. A Bíblia fala, e sendo fiel até a morte, morte de cruz. Uma morte maldita, amaldiçoada. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Eles eram malditos, os que eram pendurados. Aí eu pergunto para os irmãos, por que eles estavam fugindo? Já pararam para questionar? Por que eles estavam sendo tão enfáticos em fugir da presença do Senhor? Porque eles não aceitavam o que o Senhor propôs para eles. Onde começou a culpa deles? Quem é que lembra? Não começou num rei chamado Manassés, lembra que nós comentamos? Sim, sim. Aquela prática de Manassés passou para eles. Já ouviram falar de uma deusa chamada Astarote na Bíblia? Sim. Que é chamada de Rainha do Céu? Olha o que eles fizeram, vou resumir para os irmãos. Eles pegaram Jeremias e prenderam Jeremias. Vamos levar você conosco no Egito. Fugiram para o Egito e levaram Jeremias. Sabe por quê? Deus não vai fazer nada. Olha o crime. Vai matar o servo dele também. Jeremias foi. Olha o diálogo que eles tiveram. Se você pode ler o capítulo 44. Abre no 44 aí, por favor. Para descansar um pouco, irmã Elizabeth. Olha só, 44. O versículo 15. Nós pulamos bastante, que é para não ficar muito tempo lendo. 44, versículo 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo... O que os homens sabiam acerca das mulheres? E queimavam incenso. A quem? A deuses estranhos. É a rainha do céu, né? Na verdade, é Astarote. Vocês vão ver. Não, vocês vão ver. Se não está escrito aí, logo depois. Olha só. Os homens, os maridos, sabiam da desobediência. Eles foram coniventes. Eles estavam como cúmplices. Por isso, irmãos, é que muitas vezes você vê uma situação de achego acabar por causa da desobediência. Você é testado a isso. A pessoa que está do teu lado, se ela desobedecer, naturalmente induz você à desobediência. Eles sabiam que as mulheres praticavam, até quando pediram para Jeremias consultar Deus. Eles sabiam. Eles tinham essa certeza. Eles foram para o Egito sabendo disso. Lê o Silvio. Não, o 16 agora. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Vai. O que estão dizendo aí? Não vou obedecer. Mas eles tinham falado aqui... abertamente. Tá, então o que aconteceu com eles? Analisem vocês, o que aconteceu com eles? A rebelião. Certo, rebelião. Mas o quê? Não, assim, ele tem que entrar na mente deles. Olha para si mesmo. Que não era o que eles queriam, né? Mas por que eles falaram essa frase? Quanto ao que tu falaste, nós não vamos ouvir. Pensem bem, por que eles falaram isso? Não agradou, né? Para eles ouvirem. Tudo bem, mas chegar ao ponto de falar essa frase, eles sabendo que aquele castigo vinha do Senhor. Já foram enganados. Ao engano, né, que você falou. Que as trevas direcionam. Na verdade, eles estavam um pouco se lixando Isso! em relação até a parte do poderio. Inclusive,
É tão certo isso que nós viemos para cá. Não vai acontecer nada. Isso, nós conseguimos chegar aqui no Egito. E detalhe, irmãos. Já reparou que quando você desobedece, parece que teve uma vitória imediata? Um escape? Sim. Porque é o que você recebe da desobediência. Eu posso colocar uma coisa? Pode falar. Vamos supor que a gente possa acrescentar coisas e essa coisa se torne depois íntegra, ou seja, uma só. Por exemplo, a Joyce comentou que a parte da obediência está vinculada à fé. Eu lendo semana passada um versículo, Pedro, o apóstolo mesmo, na carta dele, fala assim, olha, vocês têm que acrescentar à vossa fé isso e isso, a outra coisa, para que se torne algo íntegro. Isso. Completo, sem faltar estruturado, nada. Né? Isso. A obediência, a fé, a fraternidade, o amor, ele vai citando várias coisas. Se há alguém, é proposto o seguinte, olha só, você quer ir para o céu? Céu é um alvo. Você já não precisa mais seguir regras de Cristo, amar a Cristo, porque tem outras metodologias. E a pessoa vai e fala assim, então tá bom, já que eu tenho essas opções, eu prefiro. Alguém fala assim, não, mas eu amo o Senhor. Eu não quero ter acesso ao céu, ainda que fosse possível. Eu não quero ter acesso ao céu fazendo o que eu quero, porque eu já tenho formas de seguir isso. Eu amo o Senhor. Então, na verdade, se você for olhar toda a parte de obediência em relação a pai e filho, olha, meu filho, eu sei que se você fizer isso, o final vai ser ruim, obedeça seu pai. O filho olha e fala o seguinte, olha, no meu cálculo, na minha cabeça, não vai nem ser tão ruim assim. Mas, no entanto, por eu amar o meu pai, eu vou seguir e vou obedecer. Esse sinal de obediência, até que você calcule assim, olha, eu nem acho que vai acontecer como meu pai está falando. Mas como ele está falando, eu vou obedecer. Isso já é um sinal de que você está honrando a pessoa que está te dando uma ordem. Tudo vinculando ao fato de você crer e também que você ama este pai. Então essas pessoas falam o seguinte, olha, quem me oferecer mais, eu me vendo. Ou seja, a minha esposa está oferecendo ao Deus A. E eu tenho visto sinais acontecendo realmente. A Treva, no caso, a Treva faz isso. Então é o seguinte, olha só, não é mais rápido eu obedecer ao Deus A, ao Deus B, que faz alguma coisa até logo na hora? Isso, aparentemente. Isso, do que obedecer a alguém que eu não vejo, alguém que está me prometendo uma coisa que eu acho impossível. Como é que eu vou permanecer em paz sendo levado cativo? Como? Se eu vou ser levado cativo? Então assim, olha, além de desdenhar, eu já amo outra pessoa. Era seríssimo, eles não estavam nem aí porque eles tiveram feito de voto e eles já estavam amando o outro Deus. Amando mesmo, porque assim, ele não está me favorecendo? Eu já o amo. Você sabe por causa dessa desobediência que você não está falando? Sabe que o Egito foi invadido por Nabucodonosor? Só por causa disso não ia ser invadido, não. Nabucodonosor foi buscá-los lá no Egito. Faraó saiu com a mãozinha na cabeça. Faraó saiu com a mãozinha na cabeça, preso. Irmãos, quando está sentenciado, quando uma desobediência é sentenciada, acabou. Acabou, não tem como. Irmão, para com isso. Deus é amor. Sim, principalmente porque Ele é amor. Olha o amor dele mostrando, me obedeçam. Nós questionamos o amor de Deus desobedecendo. Nós questionamos isso. Por que devemos obedecer? Se nós temos uma vida nossa aqui. Olha só, quem é que está lendo? Eu. Então, Silvia, lê o 16, você parou no 15, até o final, não é isso? Agora lê o 16, por favor. Não. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos. Isso, não te obedeceremos, agora 17. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Para aí, marca o versículo. Olha bem, olha o retorno. Quando eu estava sem Cristo, a minha vida era melhor.
Eu tinha abundância, olha só, eu estou servindo essa deusa de novo, porque enquanto nós estivemos servindo ela, ela nos deu o quê? Fartura, não é isso? Mas não foi, se tem fartura, não foi ela. Não foi. Eles falaram que eles tinham, não faltava nada. Os pais deles, os reis, serviram esses deuses também. Quando eles são alcançados pela punição do Senhor, eles fogem e falam, olha, não vamos ouvir nada, por quê? Porque nós estamos seguindo um Deus que agora é o certo. Aí eu pergunto para os irmãos, há diferença hoje quando você ouve a palavra e depois frequenta determinados locais que tiram essa palavra do teu coração e fala assim, não é assim não. Nenhuma diferença. É isso. Desobediência é um pecado idêntico ao de se praticar feitiçaria. Os irmãos vão entender. Termina o versículo, agora é o 19 ou 18? Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Continua, pode continuar. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecemos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos. Ah, tá vendo? Ó, quando nós oferecemos isso, eles estavam conosco. Já reparou que a cumplicidade facilita a desobediência? Ou seja, eles sabiam. Sabia, mas já reparou quando tem um monte de gente desobedecendo? Para você, não é possível que essa turma toda aqui que diz conhecer a Deus está desobedecendo e só ele ali está obedecendo? Não, eu prefiro ficar com a turma. Mas aquilo, a multidão pode estar errada. É, o aglomerado de mentira. O nosso mal é subestimar as obras das trevas. Eles trabalham por atacado. Pense bem quanta manipulação para fazer você desistir da verdade. E outra também. Você está bem hoje, está são, está em pé, e de repente aparece uma doença. Imediatamente cai de joelho no chão, não cai? Senhor, me livra disso. É uma coisa natural de se fazer. Naturalmente o homem faz isso. Eu não estou dizendo a doença com punição, não. Você ficou doente. O problema é que nunca vamos entender o Senhor. Ó, qual é a frase que sai da boca de uma pessoa quando acontece uma coisa inusitada na vida dela? Qual é a frase que geralmente vem? Assim, aconteceu uma coisa que ela não esperava. O que ela fala? Glória a Deus. Não. Que ela não esperava. Nós não falamos assim, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Então pensa bem nessa frase. Nunca me passou pela mente. É isso que o Senhor faz. O que é ruim para você agora, o que é horrível para você, você não sabe. Ele só quer que você creia. Eu não tenho tomado conta de vocês. Eu não tenho cuidado da vida de vocês. Nenhum fio de cabelo de vocês vai sofrer dano porque eu estou tomando conta de vocês. Ah, mas então como que eu estou com isso? Glorifica o nome do Senhor. Irmão, glorificar o nome do Senhor porque eu estou doente. Sim e não. Não é porque você está doente. É porque em tudo fazer o quê? Dá glória, dá graça. Dá graças. Vocês sabiam que quando você agradece pelo alimento, é um dever. Eu lhe dou graças, Senhor, porque não temos isso aqui se o Senhor não colocar na nossa mesa. Pode falar. O momento mais crítico da minha vida, mais crítico, eu estava me vendo diante de um surto, de uma situação de surtar. Certo. Porque eu não queria que aquela situação estivesse acontecendo. É como se estivesse vivendo um pesadelo. Eu não sabia como resolver. E eu não tinha estrutura, nem forças para ficar de pé. Então eu quase surtei. Neste momento, algumas pessoas falaram assim, olha, você pode ser eclético, usaram esse termo. Certo. Você pode estar onde você está querendo ir com as suas pernas, que era para os caminhos do Senhor, e pode continuar fazendo as coisas que você já está fazendo. Você pode ficar com as duas partes da maçã, vamos dizer assim. Você pode lucrar com o mundo e continuar na igreja, e ir para a igreja. E naquele momento, eu me coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, eu não quero nada além do Senhor. Falei só isso. Não quero nada além do Senhor. Eu não falei que eu queria que Ele resolvesse o meu problema. O Senhor se revelou a mim
e colocou algo no meu coração que é impagável. Ele colocou a certeza que Ele controla todas as coisas mesmo, inclusive a doença da minha mãe, inclusive a doença do meu pai. E pode ser que alguém fale assim, mas ele está falando algo que ele não entenda. Não, estou falando de mim. Eu não posso falar de alguma coisa que aconteceu na vida da irmã Elizabeth. Eu não posso falar de alguma coisa que aconteceu na vida da Joyce, como exemplo prático. Eu estou falando de mim. Eu recebi algo que eu consegui compreender, que eu amo o Senhor, porque eu já não quero mais nada do Senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar, no caso, perto do Senhor. E esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Aí você levanta diante de uma situação igual a essa daí, que é colocar diante de você assim, ó, mas tem como fugir dessa situação. Não quero. Então, na verdade, eu acrescento a fé que a Joyce falou, o amor que eu citei antes, a coragem. O Senhor faz que você tenha coragem para seguir, continuar, ainda que seja para um cativeiro, ainda que seja para uma doença. Só que alguém olha e fala assim, tadinho dele, ficou louco, porque ele está glorificando o Senhor, indo para a situação adversa. Mas nós somos espertos, sabemos contorná-las. isso. Só que tem um porém. Quem faz isso, quem obedece, obedece porque foi uma ordem do Senhor. Olha bem, não tem uma ordem do Senhor? Sim. Os espertos, eles vão falar assim, não, Deus não vai querer isso para a tua vida, não. Como se ouve essa frase nos dias de hoje? Quer ver? Se você faz uma dieta e você começa a ficar bem fisicamente, já reparou o que acontece com as pessoas que estão maiores do que você? Como é que ela chega para você e fala? Qual é a frase que fala? Nossa, está com cara de morta. Você está doente. Você está, ó, se continuar assim vai ficar feia. Porque ninguém deseja o bem. Isso os irmãos entendem. Na desobediência, na minha desobediência, eu quero mais que alguém pratique igual. Para eu não ficar sozinho naquilo ali. O povo estava acompanhado, os maridos das mulheres e por aí vai. Quem já leu o livro de Esdras, nós já estamos encerrando. Quem já leu o livro de Esdras, vai ver que o povo estava totalmente disperso, eles não lembravam mais da lei, o que sobrou? E Esdras foi para construir o templo. Sabe o que aconteceu quando chegou lá? Os homens tinham casados com mulheres estranhas. E a lei proibia isso. Quando acharam o livro da lei, que leram lá, levaram para Esdras, botaram a mão na cabeça, meu Deus, olha o que nós fizemos, olha o pecado que nós cometemos. Sabe o que eles fizeram? Olha bem, tem que ser muito cruel para fazer isso, eu estou sendo irônico. Olha, Esdras, quanto a isso, ainda tem solução para nós. Pegaram as mulheres com os filhos que eles tiveram com ela e despediram elas para o povo dela. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o sacrifício desses homens? Abrir mão da família que eles tinham construído. Mas a mentira viria para eles como? Como é que você vai abrir mão da família? Irmãos, não tem a ver com abrir mão da família, tem a ver porque aquilo que é uma bênção para mim, começou com uma o quê? Desobediência. Desobediência, entenderam agora? Não pode. Tiago, capítulo 1, versículo 11, fala assim, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de quem? De Deus. Do Pai das luzes, não é isso? Em quem não há mudança nem sombra de variação. No original, quer dizer assim, se alguma coisa é perfeita, em irmã Elizabeth, olha só, se a irmã recebeu alguma coisa e tem o título de perfeita, ela tem que ter vindo de quem? Totalmente? De Deus, é isso que eu estou falando. Agora bem, irmão, família, mas olha bem, essa família que eu digo abençoada, ela está dentro de uma desobediência. A Bíblia fala que teve choro das mulheres. Já reparou? Tudo para você não faça, e era o que Deus desejava. Era o que Deus queria. Vocês são capazes de me obedecer ao ponto de daquilo que está dando prazer para vocês, que vocês escolheram viver, vocês negarem? Não é fácil falar de obediência. Não é simples como as pessoas estão falando aí fora. Quando fala obedecer os vossos pastores, tem um adendo logo depois. Quem lembra do versículo? Obedecer aos vossos mestres e pastores, porque velam por vossas almas como quem é de dar conta delas no dia do juízo. Não é isso que está lá? Sim. Velam por vossas almas. Então não existe uma característica de você obedecer. Eu obedeço porque ele além de ser um homem levantado por Deus para a minha vida,
ele está julgando que se ele me perder, ele vai dar conta diante de Deus. Se ele não vai lá. Hã? Será que todos vão? Não são. Eu estou dizendo que é como você vai obedecer quando você vê o fruto. Obedeçam eles, porque esses que eu estou mandando obedecer, eles velam por vossas almas como quem há de dar conta delas no dia do juízo. Tem pastor, a gente nem conhece as ovelhas. Não tem. Outra coisa, você já viu algum líder religioso assumir desobediência? Não estou dizendo que não tem, mas geralmente eles não assumem. Eles dizem que foi feito aquilo que Deus ordenou. Desobedientes. Quer ver um exemplo? Para a gente finalizar, não vou pedir para abrir não. Lembra da história de Saul? Que Samuel falou, antes de Samuel falar para ele assim, você procedeu loucamente, ele já tinha enviado Saul uma vez, me espera em Gilgal para levantar o primeiro holocausto. E era o profeta que ia fazer. A Bíblia fala que ele olhou assim e falou assim, o povo está se afastando de mim, e os filisteus estão começando a se levantar, e Samuel não aparece. Ele manda trazer o holocausto. Assim que ele pratica o ato do holocausto, quem aparece com ele? Samuel. Reparou a ironia? Bastava você esperar um pouquinho mais. Uma ironia, isso. Bastava ter aguardado um pouquinho só. Um pouco só. Ter sido obediente. Lembre-se que no final, qual foi o último ato pecaminoso de desobediência de Saul? Quem lembra? Antes dele morrer. Pegar o incenso? Não, quando ele procurou uma pessoa. Quem lembra? A Pitonisa, a feiticeira. Sim. Sabia que quem exterminou todos os feiticeiros foi ele? O que isso dá a entender para nós, na nossa mente? Aquilo que nós condenamos quando fomos para Cristo, agora já não é mais tão condenável. Tanto que ele chega para o homem e fala assim, vem cá, tem como você arrumar uma bruxa para mim? Uma feiticeira? Porque eu consultei o Senhor não me respondeu. Já repararam que a desobediência vem quando você literalmente já pecou tanto que o Senhor não lhe responde mais? Porque você não abandona o teu erro. Aí entra a desobediência total. Ou seja, então vou largar o Senhor de vez. Vou largar como? Assumindo a minha posição de que eu não tenho jeito. Eu não tenho como melhorar. E quer saber? Eu preciso de uma resposta. Se Deus não me der, eu vou procurar o diabo. É isso que aconteceu. Eu vou procurar o diabo para ele falar comigo. E o diabo falou com ele. Quando ele procurou a Pitonisa falou, você é Saul. Você é o que mandou matar todo mundo. Não vai acontecer nada com você. Não, olha a desobediência. Não vai acontecer nada com você. Apenas fala. A Bíblia fala quando ele recebeu a notícia e você vai morrer, daqui 3 dias você vai morrer. Ele ficou caído. Aquela bruxa deu comida para ele. Não é isso que está escrito? Deu água, recobre o seu ânimo. Olha bem, a desobediência ajudando. Olha, recobre o seu ânimo. E outra. Como ele morreu? Quem matou ele? Ele tentou se suicidar. Não, então, ele deitou sobre a espada. Não é isso? Isso. Olha bem. Dias antes, ele ia matar o filho dele, sabia? Isso. Ele ia matar Jonatas. Porque Jonatas pegou um favo de mel e botou na boca. E ele melhorou, porque eles estavam com fome. Ele ia matar Jonatas porque ele fez um voto atrevido. De desobediência, ele fez um voto assim, eu faço um voto ao Senhor. Eu vou fazer tal coisa. Mas o Senhor já não tinha mais validade para o Senhor, por causa da desobediência dele. Ele fez um voto tão atrevido que ele proibiu as pessoas de comerem. Ninguém coma, quem comer vai morrer. Teu filho comeu. Traz ele aqui, vai morrer. Ele ia matar o filho. Em nome da desobediência. O povo interviu para o Jonas e falou assim, que isso? Tu vai matar o único homem que livrou a gente? Não foi isso que está ali? Ele ajudou a livrar a gente dos filisteus. Você vai matar ele? Como você pode fazer isso? Sabe, quando estamos na desobediência, nós não conseguimos ter discernimento de nada. O que eu estou fazendo, hein? O que eu estou fazendo realmente? O que está me guiando? Eu já não tenho mais certeza. Tudo que você faz, você julga que é certo, mas está errado. Por isso que a desobediência é uma profanação da comunhão com o Senhor.
os que se dizem conhecer o Senhor, proferiram isso com os lábios, não devem agir como agiram os homens de Israel, que falam assim: nós não vamos ouvir, antes daremos ouvidos à voz do Senhor. Irmão, faz isso, toma atitude. Não, o Senhor vai me guiar, o Senhor me guiará por tudo. Os irmãos entenderam que literalmente a desobediência ela tem uma ênfase bíblica o tempo todo. Não desobedeçam. Por causa da desobediência, homens ficaram com os cadáveres no deserto. É triste isso, saber que você vai cair no deserto, você não vai chegar até a terra, porque o Senhor vedou isso de você. E muitos homens anunciam de forma bem branda: isso jamais vai acontecer. Já repararam que tudo começa pelo amor nas igrejas? Pode ver, tudo começa pelo amor. Tudo começa assim, porque o Senhor te ama, sim. Mas o Evangelho não começou assim. O Evangelho começou com que frase? Arrependei-vos. Porque é chegado a vós o quê? O reino. Então o amor, não é isso? É chegado o governo dele, ele olhou para vocês: arrependam-se. Arrependam-se, a atitude do homem, se arrependam, porque vocês estão diante do Senhor. Essa situação de desobediência, isso tem que ser compreendido no coração. Não desobedeçam mais. Quando uma pessoa é batizada, qual a primeira coisa que ela é autorizada a participar? Na ceia. E o que é lido na ceia? Examine sua alma a si mesmo. Não, examina, sei. Porque aquele que come e bebe o quê? Sem discernir o quê? O corpo, sim. Para a própria condenação. Quer dizer, aquele que come e bebe sem saber o que está fazendo, come e bebe condenação para si próprio. Não é que a ceia vai condenar, é por causa da escolha dele. Ele está no meio, mas ele não discerne, ele não tem discernimento do que é aquilo. Ele não tem discernimento. Por isso que eu digo, eu comento sempre isso: ninguém tem a ver com o teu pecado, ninguém vai pagar no teu lugar o teu pecado. A tua desobediência, você vai sofrer as consequências dela. Ninguém escapa das consequências. Agora sim, a misericórdia de Deus, pelo teu arrependimento, pela tua contrição, te alcança. Mas consequência, geralmente elas permanecem. Pode falar, Beth. Mas assim, a gente está sempre então desobedecendo a Deus, né? Porque assim, parece nas coisas, nada que a gente faça está correto. Às vezes a gente até se esforça, né? Mas assim, como saber se realmente está obedecendo a Deus? A palavra de Deus fala uma coisa seríssima. Ela faz assim: Deus opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Isso quer dizer o seguinte: a Silvia dorme, acorda pela manhã com o desejo que foi Deus que colocou no coração dela para que ele possa executar. O que acontece é que nós não queremos mais isso. Não queremos esperar que Deus coloque no nosso coração o que vamos fazer. Simplesmente estamos afadigados, ocupados de muitas coisas religiosas. Isso lembra uma passagem bíblica: Marta e Maria, a irmã preguiçosa e a irmã trabalhadora. A trabalhadora cobrou do Senhor: Senhor, minha irmã não faz nada. Marta está fadigada com muita coisa. Maria escolheu a boa parte, não é isso? E não lhe será tirada. O fato de falarmos assim, irmã Elizabeth, muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo. Isso não devia ser da nossa boca. Pois assim, de todos nós que falamos isso. Por quê? Porque nós sempre sabemos o que nós devemos fazer. A gente sempre sabe. Nós sempre sabemos, senão haveriam inocentes na desobediência. E na desobediência, a Bíblia fala que Deus resolveu encerrar todos os homens debaixo de quê? Da desobediência, não é isso? Para usar de misericórdia para com todos. Está lá em Romanos. Para usar de misericórdia com todos eles. O fato de um filho desobedecer o pai, o que acontece com ele, o filho? O que vai acontecer com os dias dele no futuro? O que vai acontecer, Silvia? Os dias futuros de um filho que desonrou pai e mãe? Não vai se Não, o que a Bíblia fala? Obedece, Não honra. vai bem. Não vai. Você entendeu? Então tudo tem um começo, irmã Elizabeth. Tudo devemos retornar. O que aconteceu comigo? Exemplo. Pode guerrear, Josué, certo? Primeira coisa que fizeram, derrotar Jericó, não foi?
A muralha não caiu? Aí, Deus não cumpriu o que ele falou? cumpriu. Então era o começo de várias vitórias, não era? Sim. Mas o que aconteceu? Eles perderam a próxima. A próxima eles perderam, sabe por quê? Porque um homem fez uma coisa que não devia, escondeu uma capa e um tesourozinho babilônico ali. Uma capa babilônica, eles falam. Quando eles perderam a batalha, Judá falou assim, não, tem uma coisa errada. Não é porque a nossa vida é vida de bênçãos, não, porque não tinha sido dada uma ordem, esse povo dar na mão de vocês. Sim. A desobediência impediu isso. Aí tu sabe, quem me chamou a atenção a isso? O Estevão Haber lendo o versículo. Falei, pai, olha que coisa interessante. Aqui, ó, quando foi para outra batalha, lembra, Sandro? Que a batalha que eles perderam, eles foram de novo. Ó, e Josué passou revista. Já leu isso? Sim. Passou revista no povo para saber, ó, tu não tem nada escondido não, né? Você não está com nada errado não, a gente está indo para a batalha. Olha bem, você não pode ficar tranquilo, Josué. Estamos com temor do Senhor. Estamos com temor, sabe? É o início que nós esquecemos. Que o fruto daquilo ali vem de desobediência o tempo todo, o tempo todo. Essa passagem que fala daquele pecado do Acã. Do Acã, isso. Então quer dizer, vamos supor aqui, nós estamos todos aqui. Aí vamos supor que eu faço alguma coisa errada e todos aqui vão. Não vou dizer aqui. A consequência. Olha só, eles não estavam com a missão. Eles não estavam com a missão de desarraigar o povo da terra? Sim. Então, eles não deviam ter tocado em nada. Foi a ordem. É uma ordem, então, irmã Elizabeth, aqui, ó. A irmã Elizabeth está aqui para causa do corpo. Jerônimo, você vai fazer isso. Alessandro vai fazer isso. A irmã Elizabeth, faça isso. Me obedeçam. A irmã desobedece. Literalmente, isso já mudou todo o conjunto. Já mudou tudo. Consequência vai Consequências. Sempre temos consequências da desobediência. Sempre temos. E olha, é ruim de aceitar, sabia? É ruim de aceitar. Porque a gente fica com um senso de justiça tão grande. Não é possível que esses anos todos eu só desobedeci. Quem julga isso não somos nós. A obediência é julgada pelo Senhor. Se está em obediência com Ele, ou se é um rebelde, como você falou, para o pecado de... A palavra? Rebelião. Se está em rebelião comigo, vamos colocar de pé, irmão? Vamos agradecer a Deus. Hoje nós não vamos ter o louvor não, porque nós estamos esperando o Felipe melhorar com o dedo dele que quebrou, para ele tocar contrabaixo. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus bendito, Deus em cuja santa presença nós estamos, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, Pai amado, te pedimos, Senhor Deus, nos concede graça. Pai querido, nos concede vitória, Pai. Unge o nosso ser, a nossa mente, o nosso entendimento, para que venhamos a entender, Pai, segundo a sua boa vontade para com a nossa vida. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toma a vida dos irmãos que aqui estão, Pai. Assegura-lhes, Senhor Deus, com a segurança que vem do céu, Pai. Completa no coração dos irmãos, Pai querido, a certeza da Tua benevolência para com a vida deles, Pai. Senhor Deus amado, te pedimos que o Teu amor nos acompanhe, Pai querido, que a Tua misericórdia nos alcance, Pai, sem ela estamos consumidos, Pai. Senhor amado, que se há no nosso meio, Pai querido, aqui, qualquer pessoa que, Senhor, esteja presa com qualquer tipo de desobediência, Pai, te pedindo misericórdia, a começar por mim, Pai. Te pedindo misericórdia, Pai. Te pedimos, confessamos a Ti, Senhor, tira da nossa vida força, qualquer situação que seja comprometedora e que tenha vindo, Senhor meu Deus, da desobediência. Tira, Senhor Deus, arranca pela raiz, Pai. Muito obrigado pelo entendimento da Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão aprendendo a palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Encerrado.